Nosso assunto, mais uma vez, é o preço dos combustíveis. Ontem, o senador Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, afirmou que o projeto que fixa o ICMS de combustíveis será votado na segunda-feira e previu uma redução de 76 centavos no litro do óleo diesel e de R$ 1,65 no preço da gasolina. De onde ele tirou esses números, Orengo? Bom dia. Muito bom dia, Megali. Sheila Carla, bom dia a todos. Da redução do ICMS. Então, assim, esse é o cenário ideal, se todo mundo aderir ao plano. Primeiro, limitação de ICMS para os estados a 17%. Tem que lembrar, Megali, que tem estado que cobra mais de 30% de ICMS. Se limita em 17%, tem um impacto direto na bomba, né? E ainda tem um programa de zerar, reduzir aí a zero o óleo diesel e também o gás de cozinha, né? Com compensação da União, né? Então esse programa ele vai ser de adesão voluntária lá dos estados, né? O limite estabelecido para todos, 17%. Colocando tudo na balança, na avaliação do relator, seria essa a economia, R$ 1,65, uma economia considerável aí, né? 76 centavos para o diesel. Agora, Megali, é bom lembrar sempre que isso tem um custo. Então, como o governo federal vai compensar estados, né, vai ter um gatilho lá. Se a frustração de receitas, os estados vão deixar de perder, ou vão deixar de arrecadar, vão perder lá a arrecadação, maior de 5%, se a conta for maior que 5%, aí o governo ressarce os estados. É uma compensação para ter alguma adesão lá dos governadores. Para os estados que têm dívidas com a União, o ressarcimento viria por abatimento de dívida. Aqueles estados que não têm dívida com a União receberiam valores aí do governo federal. Tem esse custo, né? Agora, claro que tem riscos, né? Pode reduzir nesse patamar, se tudo acontecer como previsto, né? No mundo ideal, sim, vai cair lá o 1,65. Agora, o posto pode não repassar isso ao consumidor. Claro que isso pode acontecer. E tem um outro risco, Megali, que é o seguinte. Aquele programa de paridade internacional que foi estabelecido no governo Temer, e aí a Petrobras mexe no preço de acordo com a oscilação internacional, ele está em vigor. E empresários do setor já alegam que há uma defasagem no preço da gasolina, principalmente. Então, se aprova uma proposta que estabelece lá uma redução de ICMS, no meio do caminho pode ter novo aumento da gasolina, porque isso não há controle. Em tese, não tem como controlar a paridade internacional. Isso não vai mudar. Então, você pode ter uma redução no preço do combustível batendo lá no ICMS, mas logo em seguida, ou até antes mesmo da aprovação, pode vir aí novo aumento de combustíveis e aí até compensar essa redução. Mas é a primeira proposta que dá algum resultado prático para o motorista, porque até então era só conversa. Era a história da alíquota única do ICMS que iria cair. Discutiram tanto aqui fundo de compensação, também subsídio, até mudança aí na política de preços, e até agora nada para o motorista. Então, pela primeira vez, a gente tem um cálculo aí que está apresentado, e agora tem uma data para votar, que é na segunda-feira. Conta com o apoio dos governadores? Não conta. Os governadores não estão nada felizes com isso, mesmo com compensação, mesmo com promessa, não estão felizes com isso, mas não são os governadores que votam, são os parlamentares. E no Congresso há uma pressão enorme para que essa matéria seja aprovada. Então, o que a gente vai ver na segunda-feira, uma maioria favorável, porque esse é o clima hoje no Congresso Nacional. Como tem algumas mudanças, vota na segunda no Senado, depois libera para votar na Câmara com as alterações, se a Câmara aprovar, e aí a sanção do presidente esperar ter impacto na bomba. Vai ter custo, mais de 40 bilhões de reais para os cofres públicos. Esse é o custo aí de segurar o preço do combustível. E tem que lembrar que é uma política que vale até o fim do ano. Depois, com o novo presidente ou com o atual presidente e com novos governadores, vão ter que buscar aí novas saídas. Bom, é óbvio que o Brasil precisa de um plano emergencial para baratear pelo menos o preço do diesel, que é fundamental para o funcionamento do país. Isso é claro. Agora, é muito preocupante quando a gente vê que os dois principais candidatos à presidência são radicalmente contra a política de preços que tornou a Petrobras uma empresa muito mais eficiente, muito mais lucrativa. Lembrando que nós, todos brasileiros, somos, ainda que indiretamente, acionistas da Petrobras, porque o maior acionista
é o governo brasileiro, e uma medida que tornou a Petrobras muito menos suscetível a pressões políticas, a ações políticas. Só que tanto Jair Bolsonaro quanto Lula são contra essa política de preços. Ontem, numa entrevista à Rádio Itatiaia, o ex-presidente Lula afirmou que se Jair Bolsonaro tivesse coragem, deveria usar a mesma caneta que implementou a política de preço de paridade de importação da Petrobras para revertê-la. Ou seja, no entender de Lula, o certo é o presidente meter a caneta para mudar a política de preços da empresa, o que a Dilma fez lá no passado e que nos ajudou a entrar na pior recessão da história desse país. Isso são apenas fatos, não adianta ficar brabo comigo que estou falando. Só tem um problema no meio do caminho aí, Megali, que é bom lembrar, viu? Hoje, diferente da época da ex-presidente Dilma, tem uma lei, que é uma lei das estatais. E tem também um estatuto da Petrobras que foi alterado, inclusive para incluir a história do programa de participação aí, ou de paridade internacional, esse PPI. Então, qualquer mudança teria que ter anuência da Petrobras, do Conselho da Petrobras, e isso que é o mais difícil, e ainda tem que verificar questões legais, né? Porque há uma lei estabelecida também que cria barreiras para interferências aí do governo, interferências políticas, né? Então a gente sabe que não há solução fácil para problema complexo. Teve um ouvinte que escreveu, a gente estava falando aqui, Orengo, sobre essa estratégia do governo de propor, né, o teto da cobrança do ICMS para os estados, meio que passando a responsabilidade para os estados. Olha, agora está com vocês, a gente até ajuda, até a gente faz a compensação, o governo federal repassa para os estados essa grana. Isso não é criar uma barreira por tal do subsídio que poderia ser colocado na gasolina? Por que o governo federal não bota esse dinheiro sem ter que passar pelos estados, sem ter que fazer com que os estados fiquem reféns em um ano eleitoral? E, em última análise, é subsídio, né, Carla? Porque como tem uma compensação, tem recurso público, né? A grande discussão agora é de onde tirar esse recurso. Bom, virá da privatização da Eletrobras, né? E mais ainda de créditos extraordinários com o crescimento da economia, segundo o ministro Paulo Guedes. Ontem mesmo os governadores estavam defendendo isso, que olha, em vez de fazer toda essa mudança legal, inclusive, envolver estados, por que não se cria uma conta de estabilização, um fundo de estabilização, usando os dividendos da Petrobras, o lucro da Petrobras, que cabe ao governo, né? Então, foi essa proposta alternativa que tentaram apresentar, mas o que vai passar mesmo, porque já conta com uma pressão grande, é essa mudança do ICMS.